Prosseguindo no estudo da apologética cristã, estamos na lição 1 dessa disciplina, vamos agora para o item 10 do material didático, tipos de acusadores. Bom, essa disciplina, ela trata de acusação e defesa, ok? E agora vamos falar dos tipos de acusadores, em especial a fé cristã, é claro, né? Porque a apologética cristã é uma defesa da fé cristã. Bom, então, acreditamos em dois tipos de acusadores, chamados idealistas e inimigos da verdade. 10.1. Idealistas. Há dois tipos de idealistas, os humanistas e os marxistas. Humanista. Temos que admitir que existe essa classe de pessoas que buscam o bem humano e procuram os valores corretos. Muitos desses, infelizmente, recusam o cristianismo pelos maus exemplos testemunhados. Um exemplo interessante foi o indiano Mahatma Gandhi. Conta-se que um grupo de pastores começaram a evangelizá-lo e lhe ofereceram uma Bíblia. Ele aceitou e começou a examiná-la. Tempos depois, aqueles pastores procuraram Gandhi e perguntaram se ele queria aceitar a Cristo como Salvador. E a resposta de Gandhi foi: eu não aceito o seu Cristo, eu prefiro o Cristo da Bíblia. Ou seja, Gandhi não via o cristianismo vivido por aqueles líderes como o cristianismo anunciado por Jesus. Ou seja, era um cristianismo falsificado. Por quê? Bom, vocês sabem que Gandhi, ele era indiano. Ele lutava pela libertação da Índia. Na Índia, existe uma religião que é chamada hinduísmo, que ela defende que você não deve agredir os seus agressores. Você deve conquistar as coisas através da paz. E naquele período, a Índia, ela era dominada pela Inglaterra. E vocês sabem que a Inglaterra, ela tem uma religião oficial, que é a religião protestante anglicana. Que, claro, eu digo, não é uma religião, não é um cristianismo verdadeiro. A história mostra, né? Foi um grupo político junto com o rei Henrique VIII, que eles viram que está ligado à Igreja Católica, uma grande quantidade de dinheiro saía da Inglaterra e ia para a Igreja Católica. Ele resolveu organizar a sua igreja, se beneficiou também porque queria se divorciar e viu que tendo uma igreja dele seria algo muito lucrativo, tá bom? Bom, essa religião, ela acompanhava os ingleses. Então, os ingleses que dominavam a Índia, eles levavam a religião deles, ou seja, o protestantismo anglicano. Então, como que os homens que oprimiam os indianos iriam evangelizar os indianos? É claro que os indianos não iam aceitar. Ainda mais o exemplo de Gandhi, diz a história que ele sempre protestou contra os ingleses, tá bom? Interessante, né? Protestou contra os protestantes, mas ele nunca usou a força, nunca usou a violência. E ele conseguiu a libertação da Índia através de atos pacíficos. Então ele ficou na história como um grande exemplo de um homem pacífico, ok? Bom, se vocês quiserem, eu passo para vocês um livro, um material que Gandhi chegou a escrever, tá ok? Em que nesse material, esse material intitulado Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Então ele fala de como diversos cristãos tentaram evangelizar ele, e ele fala algumas palavras para os cristãos. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. Ele diz sobre os ingleses que estavam evangelizando ele, tá ok? E estavam oprimindo o povo dele. Ele diz sobre esse protestante anglicano: ele pecava com os olhos abertos e mostrava-me que isso
nem ao menos deixava angustiado, ou seja, eles usavam de violência, tudo mais, e nem se angustiavam, consideravam aquilo normal. Tá bom? Um outro trecho ele fala o seguinte: a vida piedosa dos cristãos não me deu tudo o que a vida dos homens de outras religiões não tinha para dar. Por que Mahatma Gandhi falava isso? Eu vou passar esse texto para vocês poderem ler. Porque a vida piedosa dos homens que ofereciam o cristianismo a ele, na verdade não era piedosa, era uma vida violenta. E ele prossegue, um outro trecho que ele diz: era impossível para mim, em conta o cristianismo como religião perfeita, ou a maior de todas as religiões. Né? Então ele fala isso porque eles apresentavam a você a religião perfeita, você abandonar o hinduísmo. Ele fala, mas essa é a religião perfeita de vocês? Isso aqui, irmãos, é muito sério. Para nós conseguirmos defender a verdadeira fé cristã, nós temos que anunciar realmente o cristianismo como ele é. Porque Jesus Cristo, ele sempre ensinou aos apóstolos que eles não deveriam pegar em armas. Se alguém acertasse um lado do seu rosto, dê o outro lado, dê a outra face. O cristianismo não era para pegar em armas. Jesus Cristo falou, olha, vocês serão perseguidos na sinagoga, serão levados diante dos reis. Em nenhum momento Jesus falou para o cristão pegar em armas. Então, quando Mahatma Gandhi fala para eles, olha, eu não quero o Cristo de vocês, eu prefiro o Cristo da Bíblia. Mahatma Gandhi, nessa obra também, ele diz que ele ficou maravilhado com o Sermão da Montanha de Jesus, né, porque são palavras pacíficas, mas ele diz o seguinte, que o Sermão da Montanha me falou diretamente ao coração. Mas o Cristo que vocês pregam é diferente do Sermão da Montanha, ok? Isso está nessa obra dele, Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Então, o histórico de alguns grupos que se dizem cristãos, o histórico desses grupos é muito ruim. Como que você vai evangelizar as pessoas que você está oprimindo? Você veja por que os cubanos são revoltados com o cristianismo, quando ofereceram o comunismo a eles, eles abraçaram. Um dos maiores líderes da história de Cuba, ele foi morto pelos católicos. Um nativo, né, que todo mundo chamava de os índios, os nativos aqui das Américas. E diz a história que o padre que torturou ele, tentando fazer com que ele aceitasse o catolicismo, esse padre que torturou ele, e ele já estava no local de morte, seria realmente morto, o padre ofereceu a ele, se você se arrepender agora, eu vou preparar a tua alma para você ir para o céu. E diz a história que aquele líder cubano falou para o padre, você vai para o céu quando você morrer? Aí o padre falou, sim. Ele falou assim, então eu não quero ir para o teu céu, porque o céu que você prega, o que você vive, é um local que eu quero estar longe de vocês. Olha só o exemplo que nós temos na história. Então, acaba que algumas pessoas que eles são chamados humanistas, né? E Mahatma Gandhi talvez seja o maior exemplo aí na história, pelo menos que me veio na memória, é um dos grandes exemplos. Por isso eu coloquei ele aqui. Para eu defender a fé cristã dessas palavras de Mahatma Gandhi, como é que eu vou fazer? Ele dizer que os cristãos que evangelizavam ele pecavam com os olhos abertos e nem ao menos se angustiavam, ok? Ele dizer que preferia o Cristo da Bíblia e não o Cristo que eles pregavam. Então, como que eu vou defender o cristianismo desse homem? Eu tenho que deixar claro para ele, para todos os indianos hoje, tá bom? E a religião que eles seguem, eu tenho que deixar claro para eles, e aqueles homens que estavam lá representando o protestantismo anglicano, eles não eram cristãos, porque o cristianismo, Jesus Cristo em nenhum momento falou que a igreja estaria governando países,
estaria governando cidades, que estaria governando os reis. Pelo contrário, a Bíblia diz que uma falsa religião, chamada de Babilônia Apocalíptica, ela estaria sentada sobre os reis. Porque João disse, o anjo, disse claramente para João, olha, essa religião da Babilônia, a Babilônia Apocalíptica que ele chama, ela já esteve assentada sobre 5 reinos, e está assentada sobre o 6º que existe agora, que é Roma, que era Roma, né, nos dias de João. Ela esteve assentada sobre 5 reinos, que os intérpretes normalmente dizem, o Egito, a Síria, a própria Babilônia, dos dias de Daniel, depois veio o Império Medo-Persa, o Império Grego. Esses 5, essa religião da Babilônia esteve assentada sobre ele, estava assentada sobre Roma, e o anjo ainda diz que estará assentada sobre o 7º reino, que é o reino do anticristo. Então, quer dizer, eu tenho que explicar isso para eles. Olha, a tua religião, né, o hinduísmo, né, eles pregam uma paz, pregam que não se deve pegar em arma. O cristianismo também prega a mesma coisa. Esses aí são maus exemplos, não são verdadeiros cristãos. Mas aqui na apologética cristã eu estou falando com vocês. Está havendo uma grande mistura nos nossos dias. Eu coloquei aí no grupo de vocês o artigo que eu indico para vocês lerem. Um artigo completo, que eu tive que tirar alguns trechos daí para mandar para publicação, por conta de tamanho, né, de espaço de texto para sair no jornal. E essa religião, ela está trabalhando, preparando o mundo para o anticristo. Não existe dúvida disso. Quem conhece a profecia, quem conhece as escrituras, não tem dúvida. A Igreja Católica está preparando o mundo para o anticristo. Ok? Então, eu tenho que dizer isso para essas religiões. Eu sempre digo o seguinte, o dia que o mundo for convencido, né, pela profecia, isso não vai acontecer antes do arrebatamento da igreja, mas se a igreja hoje conseguisse convencer o mundo que a Igreja Católica e as igrejas protestantes não representavam as palavras de Jesus quando elas matavam, quando elas oprimiam os indianos, quando elas oprimiam Mahatma Gandhi, irmãos, eu vou livrar a humanidade de muitos problemas. Olha, o comunismo, ele não vai odiar mais o cristianismo como ele odeia. Ele odeia por causa do catolicismo. Os próprios indianos, eles não vão odiar os indianos, eles são pacifistas, né? Mas eles não vão desprezar o cristianismo como eles desprezam, porque eles falam, nossa religião, o hinduísmo é muito melhor que a religião de vocês. A religião de vocês matou na história. Não, matou na história não. Então, se nós conseguirmos convencer que não foi o cristianismo que matou, que na verdade era o catolicismo, então nós vamos fazer com que os hindus também se livrem de um grande problema. Olha, o islamismo hoje odeia o cristianismo e diz que tem uma guerra santa com o cristianismo, porque eles sabem que a Igreja Católica, que organizou a teoria da Guerra Santa com Agostinho de Hipona em 410 da era cristã, foi a Igreja Católica que iniciou uma guerra santa contra os islâmicos. E os islâmicos respondem, né? Então nós também fazemos uma guerra santa contra vocês. E os islâmicos pensam que estão numa guerra santa contra o cristianismo. Não estão. O cristianismo, jamais Jesus mandou que a igreja invadisse Jerusalém para tomar a cidade de Jerusalém e fazer dela lá uma cidade cristã. Jesus Cristo não falou isso. Então, quer dizer, olha, nós não invadimos. Só aqui eu citei exemplo do comunismo, do hinduísmo e do islamismo. E muitos, se você for ver dos ateus hoje, né, pessoas que evangelizam os europeus, dizem que os europeus eles estão assim, completamente descrentes da religião, por conta da história do que o continente europeu viveu com o suposto cristianismo, que na verdade era catolicismo. Depois, catolicismo brigando contra o protestantismo, protestantismo brigando contra o catolicismo. Então, eles hoje estão completamente descrentes. Se vocês pesquisarem, depois eu mando um artigo para vocês,
diz que está crescendo uma religião na Europa, que na verdade é uma religião inventada. Eu vou conferir o nome dela depois para vocês. Mas foi o seguinte, diz que um grupo de 3 homens inventaram uma religião com o seguinte propósito. Lá na Europa, irmão, se você for para a Alemanha, por exemplo, Itália, você está lá na Alemanha. Quando você arranja um emprego, eles falam o seguinte: você é de qual religião? Eu sou católico, me dá o CNPJ da tua paróquia. O dízimo já sai direto para a paróquia. Ou então eu sou protestante, me dá o CNPJ lá da tua igreja. Aí o dízimo já sai direto para a igreja protestante. Até que 3 malucos, vou chamar de malucos, eles fizeram o seguinte: eles inventaram uma religião, registraram a religião, pegaram as divindades dos sumérios, escreveram um documento como um livro, né, descrevendo a sua confissão de fé, e registraram a religião. Quando eles registraram a religião, eles foram na empresa deles e aí falaram: agora nós pertencemos a essa religião. Aí o que ocorre? O dízimo passou a vir para a conta dessa igreja e o dízimo é redistribuído por eles. E disse que assim, em poucas semanas, de 3 passou para 3.000 e está crescendo, 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 porque as pessoas eram obrigadas a dar dízimo às igrejas católica e protestantes. Agora, as pessoas, o dízimo delas vão para essa instituição, essa religião que eles criaram, que na verdade não é religião nenhuma. Eles redistribuem o dízimo entre os membros. Olha só a que ponto nós chegamos. Então, a Europa, ela está, vamos assim dizendo, odiando a religião e odiando o cristianismo, desprezando o cristianismo, vendo o cristianismo só como uma sociedade, por conta dessa história. Então, o exemplo de Mahatma Gandhi é um exemplo que retrata isso, né? Bom, eu botei um segundo ponto aí para vocês, que é o marxista, tá bom? Dentro desses acusadores idealistas, tem uma humanista, foi o primeiro que nós tratamos, agora vamos tratar do marxista. O comentário diz: Karl Marx, ele viveu, irmãos, de 1818 a 1883, né? Inspirado na obra A História da Riqueza das Nações, ele conclui que a igreja cristã, eu coloquei entre aspas, ele conclui que a igreja cristã sempre esteve ao lado dos ricos. Só que igreja cristã a que Marx se referia era, na verdade, a igreja católica. O idealista marxista é, portanto, aquele que acusa o cristianismo de beneficiar os ricos. Karl Marx dizia: olha, a igreja cristã, olhando para a igreja católica, ele dizia, sempre esteve do lado dos poderosos, sempre esteve do lado dos reis, sempre esteve do lado dos ricos. E como Marx, ele era um sociólogo, né, estava como um movimento social para a classe pobre, ele disse que a igreja cristã tinha que ser controlada. Por isso que você vê em todos os países comunistas, como por exemplo a China, quando Mao Tse-tung ele conseguiu implantar o comunismo na China, a primeira coisa que ele fez foi banir as igrejas. Mas aí o povo queria batizar as crianças, queria fazer casamento, aí ele criou uma igreja para ele. A China, ela tem uma igreja para ela, uma igreja católica chinesa, que não tem nada a ver com Roma. Nessa igreja que Mao Tse-tung criou, os bispos, eles obrigatoriamente eles têm que ser ateus. Olha só, os bispos têm que ser ateus, e a finalidade deles é só fazer casamento e batismo, ok? Ou seja, eles se livraram também da igreja católica. De onde que vem esse pensamento dos comunistas? Esse pensamento vem de Karl Marx. Por quê? Karl Marx, que é considerado o idealizador do comunismo, né, o teórico do comunismo, ele olhava para a história da Igreja Católica pensando se tratar do cristianismo, e ele falava: essa instituição tem que ser controlada. Essa instituição tem que ser controlada.
E isso é que nós estamos vendo muitos cristãos, talvez uma das maiores população cristã no mundo viva lá na China. Vamos lembrar que a China é 7 vezes a população do Brasil. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então vamos considerar que uma parcela do cristianismo que viva lá naquele país, já uma população tão grande, e os cristãos que vivem lá são cristãos fiéis. E na década de 90, principalmente, começou na década de 80, então eu vou botar, década de 80 e 90, houve uma redução da perseguição aos cristãos e surgiu até uma liberdade. E aí os cristãos começaram a crescer, surgiram notícias, né, das agências missionárias, ok? Mas chegou nos anos 2000, quando esse atual líder chinês assumiu, ele começou a perseguir novamente e a destruição de igrejas lá é constante. Então mostra que o cristianismo cresceu, ok? Mas ele agora retomou essa perseguição, porque eles veem o cristianismo como um movimento de poder, um movimento de se ligar aos ricos. Então, por isso que eu digo, se nós conseguíssemos convencer o mundo que a Igreja Católica não é a verdadeira Igreja de Jesus, um dos problemas que nós nos livraríamos era esse com o comunismo. Convencer o comunismo o seguinte: olha, os verdadeiros cristãos, eles vão estar aí no seu país, eles não vão criar problema para você, eles não vão criar revoluções, eles vão obedecer às leis do país, ok? Basta você dar liberdade a eles. Você sabe que os comunistas, uma acusação que eles fazem aos cristãos é dizer que nós cristãos somos capitalistas e que nós escolhemos os países capitalistas e nos aliamos a ele. Olha, eu falo pelo verdadeiro cristianismo, não pelo catolicismo ou pelo protestantismo, que sempre estiveram ligados ao Estado, como a igreja anglicana a igreja da Inglaterra é anglicana, a igreja da Alemanha principalmente é luterana, ok? Então essas igrejas católicas e protestantes ligadas ao Estado, eu não estou falando por elas, eu estou falando pela verdadeira igreja, que sempre defendeu o seguinte: nós temos que ficar separados do Estado, ok? Então eu falo, nós não escolhemos o capitalismo, nós escolhemos a liberdade de pregar o Evangelho. Só que lá no comunismo nós não temos liberdade para pregar o Evangelho, então a maioria dos cristãos vivem no mundo capitalista. Os Estados Unidos me dá liberdade para pregar o Evangelho, o Brasil me dá liberdade para pregar o Evangelho, Inglaterra, França, é claro que estão surgindo os problemas na Inglaterra, mas teoricamente existe liberdade, essa liberdade está diminuindo, mas me dão liberdade. No mundo capitalista, as leis normalmente dizem: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Essa lei não está sendo cumprida à risca, mas, ok, comparando com o comunismo, é uma diferença muito grande. Então o cristão, ele não escolheu o capitalismo, ele escolhe a liberdade para pregar. Infelizmente, o comunismo não entende essa liberdade, não nos dá essa liberdade. Bom, eu coloquei um trecho aí de uma palavra de Karl Marx, que ele diz: de um movimento revolucionário de pobres e oprimidos, ele falando sobre a igreja, né? De um movimento revolucionário de pobres e oprimidos, converteu-se no baluarte da reação e no porta-voz dos ricos e poderosos, uma situação que tem permanecido até a atualidade, disse Karl Marx. Então, infelizmente, esses opositores, né, esses acusadores idealistas, eles têm essa característica. Bom, e tem o número 10.2, que são os chamados inimigos da verdade, tá bom? São aqueles que não suportam o ensino cristão por este condenar as suas atitudes. A perversão deles os leva a rejeitar e atacar o cristianismo. Estes são os grandes acusadores do cristianismo. Eu vejo isso hoje entre
os homossexuais. Tem um vídeo de um homossexual dizendo que ele está disposto a pegar em arma, e um vídeo de um homossexual político, ligado à política, dizendo que estava disposto a pegar em arma contra o cristianismo aqui no Brasil. Por quê? Porque os cristãos dizem que o homossexualismo é pecado. Então, os tipos de acusadores, né, que não aceitam a mensagem cristã por apontar a vida de pecado deles, esses são os piores, porque isso é gerado um ódio neles. Isso é gerado um ódio, ok? E o Brasil está, de uma certa forma, misturado, porque existem grupos com ideal comunista, e eu já vi passeatas desses grupos, né, com ideal comunista, que apoiam o homossexualismo, e esses homens, eles têm realmente, esses homossexuais, melhor dizendo, eles têm realmente manifestado um ódio ao cristianismo. Então, é um tipo de acusador que eu chamo de inimigos da verdade. A verdade bíblica pregada, eles são contra essa verdade bíblica. O comunismo é diferente. O comunismo não está preocupado com a verdade bíblica. O problema do comunismo é que ele pensa que os cristãos estão preocupados com o poder, que eles querem domínio. Ano passado foi publicado na Folha de São Paulo um artigo em que o jornalista falava o seguinte: olha, nos últimos 500 anos o cristianismo não mudou nada. A sua proposta de poder continua a mesma. Eu não acredito. Quando eu li aquilo, eu falei assim, esse homem está louco. Dizer que nos últimos 500 anos não mudou nada. Eu falo nos últimos 200 anos, desde a Revolução Francesa, quando foi dito que ninguém poderá ser molestado por sua fé, até a Igreja Católica e as igrejas protestantes pararam de matar. Então, como assim dizer que não mudou nada? E você veja o problema. Eu tenho que defender o cristianismo, dizer para esse repórter, tomara que um dia o Espírito Santo de Deus faça ele passar por um vídeo, passar por esse vídeo, e ele ouvir que existe um grupo cristão que ele não quer saber de poder, ele quer saber de pregar a verdade, ele não quer dominar nações, ele não quer se assentar sobre reis, não quer dominar o mundo. O cristianismo não quer isso. O cristianismo, a era cristã, ela foi profetizada como uma era em que os cristãos seriam perseguidos, seriam pobres. Essa seria a situação por toda a era cristã. Mas e aqueles grupos, pastores, que assentaram-se sobre reis, que dominaram o Império Romano? Eram os cristãos. Depois criaram o Sacro Império Romano Germânico. A Igreja Católica criou o Sacro Império Romano Germânico. Não foi o cristianismo. Então, essa é uma apologia que nós temos que fazer hoje, como eu disse. Se nós conseguíssemos, eu acho que não vamos nos conseguir, porque pela profecia o que está acontecendo no mundo é uma preparação para o anticristo, e essa preparação para o anticristo significa também apresentar os cristãos como homens maus, tá bom? Inclusive, esses que falam a verdade, a Igreja Católica, que já fez aliança com as igrejas protestantes, vai taxar essas pessoas como radicais. Tem um protestante, Hernan Dias Lopes, num vídeo que ele fala no YouTube sobre o milênio, ele fala que os grupos chamados dispensacionalistas, que somos nós, a Assembleia de Deus, é um grupo chamado dispensacionalista na interpretação da escatologia. Ele diz que esses grupos são radicais, usa termos pejorativos para nos descrever, e ao mesmo tempo a Assembleia de Deus convida esse homem para pregar. Eu tenho que falar para essas pessoas, eles estão colocando um inimigo da verdade no púlpito. Ele prega uma doutrina da salvação diferente da nossa. Se aproximar da igreja presbiteriana, protestante, vai ver o que o Hernan Dias Lopes prega. Ele nega que Jesus vai assentar-se no trono de Davi e vai reinar por 1000 anos aqui na terra sobre Israel. Ele está roubando esse direito de Jesus.
Ele diz que não, isso tudo é espiritual. Israel não faz mais parte do plano de Deus. Eu digo que o século XX provou que eles estão errados e que os dispensacionalistas estão certos, porque há 200 anos os dispensacionalistas já pregavam: Jesus voltará para reinar sobre Israel. Israel vai se levantar como nação novamente. E isso se cumpriu. Pregavam há 200 anos atrás, e nós sabemos, há 73 anos atrás, isso se cumpriu. 74 anos atrás, agora, isso se cumpriu. Então, o dispensacionalismo está correto. E a pregação, como eu disse, a doutrina da salvação deles é diferente. A doutrina da salvação deles está ligada ao destino. O nosso destino está escrito. Tudo está predestinado. Lembre-se que a doutrina do destino escrito nasceu lá em Babel. Todos os povos antigos acreditavam nessa doutrina. O horóscopo está aí até hoje, dizendo que os seus destinos estão escritos. Isso não é verdade. Deus construiu a salvação e colocou diante de nós para nós escolhermos. Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. Então isso está claro na Bíblia. E sempre lembrando, entre os povos antigos, só um povo acreditava no livre-arbítrio, que era Israel. Todos os outros povos acreditavam que o destino estava escrito pelos deuses. Isso nasceu lá em Babel. E esse homem, Hernán Dias Lopes, ele prega essa doutrina, que o nosso destino está escrito. É a religião de Babel, é a religião de Baal. Lembrando que Nimrod, a maioria dos intérpretes considera que Nimrod significa, ele se identificava como filho de Baal. Ele implantou a religião de Baal. Então nós vimos aí esses inimigos da verdade, né? Como pessoas que, ao ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus de alguma maneira mostrar que eles estão errados na atitude deles, eles reagem. O cristão fala para quem fuma cigarro: olha, isso daí está errado, isso vai te levar para o inferno. Os que fumam cigarro, eles não decidem matar os cristãos. Bebe cachaça, olha, abandona a cachaça. Isso aí é contra a vontade de Deus, isso vai te levar para o inferno. O cachaceiro não resolve matar o cristão porque o cristão diz que beber cachaça é errado. Aí o cristão diz para o homossexual: isso aí está errado, isso aí vai te levar para o inferno. Eles falam, eles que resolvem. Alguns já falaram aqui no Brasil até de pegar em armas para matar os cristãos. É isso que nós estamos enfrentando no mundo. E infelizmente esse mal, né, que é esse ódio aos cristãos, tende a crescer.